Meus irmãos, graça e paz. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo 124. Retomando a série que nós temos feito nos Salmos de peregrinação. Hoje o Salmo 124. Salmo 124, nos diz a palavra do Senhor: Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, agora ao meditarmos a Tua palavra, pedimos que o Senhor nos direcione e nos ensine aquilo que a Tua palavra revela. Dá-nos a iluminação mediante Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto, irmãos, os salmos de peregrinação, eles estão organizados em blocos de 3 salmos. Nós vimos o Salmo 120, 121 e 122, que mostraram como o peregrino parte da sua casa, e ali no Salmo 120 ele trata a respeito da língua enganadora que aflige o peregrino. No Salmo 121 nós vemos que quando ele sai da sua casa e se direciona até Jerusalém, ele passa por perigos, mas a sua confiança está em Deus. Ao olhar para o Monte Sião, ele recorda que Deus é o seu socorro, e no Salmo 122 ele se alegra por ir à casa do Senhor e encontra pode ali meditar a respeito da unidade dos irmãos com o Senhor. Nós vemos, por último, o Salmo 123, que retoma esse distanciamento do Senhor, partindo da sua própria cidade, e ali ele eleva a sua oração ao Senhor, eleva os seus olhos e clama ao Senhor. E aqui ele fala a respeito da opressão que ele passa, e ele clama pela misericórdia do Senhor. O Salmo 124 retoma essa mesma temática, agora falando a respeito da confiança de que Deus é quem nos liberta quando os inimigos se levantam. Se a língua mentirosa, se os enganadores se levantam contra nós, o salmista recorda, e aqui no caso Davi recorda que o Senhor é quem os sustenta. Quantas vezes nós não podemos ser afligidos por palavras que são ditas contra nós, por opressão, por mentiras, e assim somos perseguidos por causa do Evangelho do Senhor. E assim nós podemos pensar em todo tipo de sofrimentos que nos afligem, e quando nós passamos por eles, muitas vezes nós no momento não conseguimos enxergar a boa mão de Deus, mas às vezes muito tempo depois, ao olhar para trás, nós pensamos: se não fosse Deus, eu não teria sido liberto. Se não fosse Deus, eu não teria saído daquela situação. Então esse salmo escrito por Davi, escrito por Davi, é escrito por alguém que sabe o que é passar por situações difíceis. Nós podemos recordar na sua história como durante muitos anos após ser ungido, Davi foi perseguido por Saul. Saul tentou matá-lo diversas vezes, jogou contra ele uma lança 2 vezes enquanto ele tocava a harpa. Ele foi cercado quando estava em outra cidade, mas Deus o libertou quando veio a notícia de que os filisteus haviam invadido Israel e Saul teve que voltar. E nós temos também o famoso caso da caverna, que nós lemos hoje no momento de oração, Salmo 142, que é quando Davi está no fundo da caverna com os seus homens e Saul entra, mas não percebe que Davi está ali, e mais uma vez Deus o livra de forma poderosa e soberana. No Novo Testamento nós temos a história, por exemplo, também do apóstolo Paulo, que era um prestigiado fariseu, mas que não pôde resistir ao chamado do Senhor quando viu a beleza e a graça do Senhor. E ali em 1 Coríntios 11, ele descreve como ele passou por muitas situações de perigo, prisões, açoites, perigos de morte,
5 vezes passou por quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes foi fustigado com varas, foi apedrejado, passou por naufrágios, esteve no mar à deriva, passou em perigos diversos, passou por fome, sede, frio e nudez, e também sentiu as aflições da alma, com a preocupação com as igrejas em como elas estavam. Então a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que passaram por dificuldades, mas que foram libertas pelo Senhor, que passaram por momentos terríveis de sofrimento e aflição, mas que o Senhor os libertou. Então, nessa manhã eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a libertação do Senhor, o socorro do Senhor e a confiança que nós temos na proteção do Senhor na nossa jornada. Se nós olharmos simplesmente para o mundo que nos cerca, nas suas dificuldades, nas suas ameaças, nós fatalmente desanimaremos. Basta meia hora de um jornal policial para você ficar preocupado e angustiado. Crimes terríveis acontecem, catástrofes grandiosas se colocam, guerras têm aparecido cada vez mais no nosso mundo, têm se multiplicado. Como que nós podemos encontrar segurança num mundo assim? Então, o Salmo 124 nos convida a recordar que a nossa confiança deve estar no Senhor, que nos protege durante a jornada. E ele dá para nós 3 razões disso. A primeira razão, nos versículos 1 a 5, é que o Senhor é poderoso para nos ajudar na jornada. Então ele começa falando, constatando que a libertação do Senhor é um fato. Então, Salmo 124, aí no versículo 1 e 2, ele diz que não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Davi diz para eles, se não fosse Deus, nós não teríamos sido libertos. Mas dentro dessa primeira ideia de que Deus é poderoso para nos libertar, o salmista nos chama primeiro a recordar os atos de Deus feitos por nós. É por isso que ele diz, Israel que o diga. Ele diz, Israel, lembra o que Deus fez por você? Lembra o que o Senhor já efetuou em seu favor? Lembre-se o que Deus, como Ele agiu de forma poderosa em seu favor. E aí no versículo 2 ele diz que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, repetindo a primeira parte, os homens teriam se levantado contra nós e teriam nos devorado, como o versículo 3 começa dizendo. Então, o salmista nos chama a recordar os atos poderosos de Deus, porque eles são evidência de que Deus é poderoso. Então Israel poderia recordar, talvez no primeiro grande evento na sua história, sobre como Deus havia libertado o povo do Egito, como Deus havia libertado das mãos de Faraó, como Deus havia dado a sua graça para que eles fossem libertos. Porque se Israel olhasse para a sua própria condição, eles não poderiam ter se libertado. Então a ideia do versículo 3 vai nos dizer que eles teriam nos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A ideia aqui é de a figura de um forte predador que ataca uma presa. Então, se você já viu algum documentário da vida animal, nós vemos lá o leão correndo atrás da zebra, nós vemos um leopardo correndo atrás de um outro animal. Então, a ideia é essa, que o povo de Deus é frágil sem a proteção do Senhor. Se Deus não fosse por nós, se Deus não tivesse agido em nosso favor, os predadores teriam nos atacado e nos destruído. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A segunda figura que ele usa é a figura de uma tempestade, versículos 4 e 5. As águas nos teriam submergido e a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O Salmo 126 vai citar este evento falando sobre as torrentes do Negueb. Então esses eventos eram conhecidos na época, quando de um meio de um deserto árido e seco, de repente a água começava a jorrar e de repente um grande rio caudaloso e violento passava a cortar aquele ambiente seco e árido. Então a mesma ideia é expressa aqui. Se o Senhor não tivesse protegido o seu povo, os inimigos teriam se levantado e teriam passado por cima do povo, destruindo completamente o povo do Senhor, e eles teriam sido mortos, teriam se afogado no meio daquelas grandes vagas. Então aqui usando duas figuras, ele quer dizer que os inimigos vêm com todo o seu poder contra o povo de Deus, e se Deus não os proteger,
eles os destruirão e matarão. E aí nós recordamos do evento do exílio. O exílio nos ensina e nos mostra que o povo só pôde ser levado cativo porque o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. O Senhor permitiu que Israel fosse levado para a Babilônia e antes permitiu que o reino do norte, Israel, fosse destruído pela Síria. Mas nada daquilo teria acontecido se Deus não tivesse os entregado nas suas mãos para que o próprio povo fosse condenado pelos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que no momento em que Deus viu que o pecado estava condenado, Ele retomou o seu povo de volta. Então, a primeira ideia do texto é que Deus é poderoso para sustentar o seu povo na jornada. Então, quer seja na libertação do Egito, quer seja na libertação do exílio, ou na ida para o exílio, o poder de Deus é visto de forma clara e manifesta. Nós ainda podemos recordar um outro exemplo nos dias de Eliseu, um pouco antes do exílio. Lá no capítulo 6, nos versículos 8 a 23, nós vemos que a Síria estava atacando Israel e Deus estava mostrando ao profeta quais eram os passos que os inimigos davam. E quando o rei da Síria descobre que é Eliseu que estava revelando isso ao povo, ele manda um exército para que vá até Eliseu e o prenda. E quando o seu servo ali, Geazi, vê todo aquele grande exército reunido diante da casa de Eliseu, ele fica apavorado. O que será que vai acontecer? É então que o texto nos mostra que Elias ora para que Deus abra os olhos de Geazi e ele possa ver um grande exército do Senhor acampado sobre o monte. Ali o Senhor nos está ensinando que não é necessário um grande exército, não é necessário muitos homens para que se coloquem na batalha, mas é necessário que o Senhor esteja ao nosso lado. É por isso que quando Gideão também foi à guerra, Deus disse, você não precisa de um grande exército, vá com 300 homens. Quando Jericó foi derrubada, Deus derrubou as muralhas. Então a história de Israel mostra vários momentos em que Deus luta pelo seu povo e dá demonstrações claras do seu poder e grande glória. E por isso então nós vemos nessa primeira parte do Salmo, o poder do Senhor para libertar o seu povo. Por isso que nós lemos aqui, em Romanos 8, 31 até 39, que nós lemos que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque todas essas histórias são tipos e figuras da grande libertação que o Senhor fez. Um dia Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário, para que com grande poder e glória, Ele destruísse os inimigos e conquistasse a redenção para o seu povo. É por isso que Satanás não pode nos acusar mais. É por isso que os inimigos não podem se levantar contra o povo de Deus. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus, porque o Senhor é todo poderoso. Porque o Senhor tem toda a glória e majestade, e Ele nos garante debaixo dos seus braços. Então, meus irmãos, quando nós passamos por aflições, nós vemos claramente que o Senhor está ao nosso lado. E lá em Hebreus 13, 5 e 6, o salmista recorda palavras do Antigo Testamento e diz que nós não precisamos temer, recordando o que foi dito a Josué, lá em Josué 1:5 e também em Deuteronômio 31, o autor aos Hebreus recorda que nós não precisamos temer porque Deus nunca nos abandona. E também ele diz, se o Senhor está ao nosso lado, o que nos pode fazer o homem? Então, nós devemos recordar, meus irmãos, que se o Senhor não estiver ao nosso lado, a vitória não é possível. Mas estando Ele conosco, não há o que temer. A segunda ideia que o texto apresenta nos versículos 6 e 7 é que o Senhor não nos entrega aos perigos. Então, na primeira parte, ele fala a respeito de ataques que são feitos contra o povo do Senhor e Deus os defende como seu protetor. Agora ele coloca uma figura contrária, ele fala que Deus não nos entrega nas mãos dos inimigos. Então, a segunda parte começa com uma expressão de louvor ao Senhor. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Então a expressão bendito ao Senhor expressa aqui a majestade e a glória do Senhor e uma expressão como se fosse louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor. Então é uma expressão de adoração e o nome Senhor aqui é o nome Yahvé, como já foi usado lá no início, não fosse o Senhor, porque eles recordam que Deus é o Deus da aliança, que prometeu cuidar do seu povo, prometeu sustentá-lo e guardá-lo em toda e qualquer situação. Então, por isso que na segunda parte ele começa dizendo, bendito seja o Senhor.
porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege. E aqui, porque Ele não nos entrega como presa aos dentes deles. Se você já viu alguma reportagem de crocodilos, por exemplo, você vê como o tratador vai lá e dá a comida para o crocodilo. Então, para um golfinho, para uma baleia, o tratador vai lá e dá a comida. A ideia aqui é algo semelhante. Deus não é aquele que vai até o inimigo e entrega para ser destruído. Ele não é um traidor que age ardilosamente para nos enganar e nos entregar nas mãos dos inimigos. A sua proteção não é algo falso, mas é algo real e verdadeiro. Deus não nos entrega nas mãos dos inimigos para que nós sejamos presa nos dentes deles. E a ideia aqui é justamente essa, de uma presa que é dada ao predador e ele mastiga vorazmente aquela presa. Deus não nos entrega para sermos mortos e destruídos. Pelo contrário, o versículo 7 diz que Ele nos salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então aqui, usando outra ilustração, o salmista diz que pode ser que nós sejamos enganados e caiamos numa armadilha, mas Deus é aquele que vai lá e nos liberta, não deixa que esses predadores nos devorem. Então, da mesma forma aqui, ele expressa a gratidão e o louvor a Deus, porque Deus é aquele que providencia a libertação. O pecado nos traz todos os problemas. O pecado traz todos os efeitos sobre um mundo caído. Então, dor, sofrimento, angústia, perseguição, são todos motivados pelo pecado que entrou no mundo. Nós ficamos doentes, nós somos separados uns dos outros, nós passamos por angústias por causa do pecado que reina. O mundo sofre as consequências do pecado, com tempestades, deslizamentos de terra, e assim por diante, porque o mundo está aguardando a redenção em Cristo também. Da mesma forma, os homens agem na sua maldade e perversão, por causa do pecado que neles habita, por conta da velha natureza que controla a sua vida. Nós não agimos dessa forma justamente porque o Senhor nos libertou disso. Então o Senhor é aquele que provê a libertação, provê a redenção e a restauração. E o mundo então não chega ao ápice da sua maldade, os homens não chegam ao alto da sua perversidade, porque o Senhor freia a maldade deles. Os homens perversos não agem na potencialidade máxima da sua perversão, porque o Senhor segura para que eles não ajam assim. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o mundo estaria muito pior do que é. Não fosse o Senhor, Hitler poderia ter feito muito pior do que fez. Mussolini e outros ditadores que se colocaram. Então, meus irmãos, Deus freia o mal, Deus freia os perversos, e eles agem até onde Deus permite. Hitler e outros homens cruéis e terríveis agiram de forma tão cruel porque o Senhor permitiu, para mostrar o que é a maldade humana, o que o ser humano pode atingir. Então, se o Senhor não segurar a mão dos perversos, eles agirão no pior que eles podem fazer. Então Deus é aquele que nos liberta, que nos livra, que não permite que nós sejamos afetados pelos efeitos do pecado, ou mesmo que nós sejamos afetados por eles, Ele nos garante a companhia e o conforto. Então assim, meus irmãos, o Senhor nessa segunda parte provê o sustento para o seu povo, a manutenção da nossa vida. O Senhor cuida de nós, por isso que no Sermão do Monte Jesus disse que não precisamos ficar angustiados, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Em Mateus 6, 25 a 34, ele fala a respeito do pão que nos é dado, o alimento que é dado, da água que nos sacia a nossa sede, da roupa que nós recebemos, como tudo sendo fruto do Senhor. Então por isso Jesus diz, não andeis ansiosos, mas coloque diante do Senhor as tuas necessidades, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que provê o sustento, aquele que provê o livramento e a salvação. Em último lugar, ele conclui, fechando o que ele já havia dito. Então, o versículo 8 expressa o mesmo que foi dito lá no início. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, por que nós somos libertos? Por que nós recebemos o socorro de Deus, como os versículos 1 e 2 dizem? Porque o Senhor é o nosso socorro e porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, olhando a primeira parte do versículo, ele diz que o nosso socorro está em nome do Senhor. Por que ele usa aqui o nome do Senhor e não diz o nosso socorro está no Senhor?
É porque na antiguidade o nome carregava todas as características, atributos e qualidades de uma pessoa. Então por isso que Jacó foi chamado de enganador e depois teve o seu nome trocado. Então Yahvé, que é o nome usado aqui, é o Deus da aliança, o Deus que prometeu ao seu povo ser o Deus deles e que eles seriam o seu povo. Que prometeu dar-lhes uma terra, uma grande descendência, prometeu dar-lhes o sustento, a saciedade das necessidades e o conforto e a segurança. Mas esse pacto tinha condições. Eles precisavam obedecer ao Senhor. Caso não obedecessem, a maldição do Senhor viria e eles seriam condenados por isso, seriam despojados de tudo que haviam recebido. Então, o nome do Senhor aqui expressa aquele que é o Todo-Poderoso, Todo-Glorioso, Onisciente, Onipotente e Onipresente. O Senhor, que ele conclui dizendo, que criou os céus e a terra e que, portanto, governa este mundo. Então, todos devem se submeter a ele, porque ele é o Criador. Todos devem se submeter a ele, porque ele é o Deus todo-gracioso e todo-poderoso, que executou a obra da redenção e também executou a obra da criação. Então, a razão pelo qual todos os homens e mulheres devem se curvar ao Senhor, em primeiro lugar, é porque ele é o Criador. E por isso ele merece honra, glória e louvor. E também porque ele é o Deus da redenção. Então, meus irmãos, nós temos aqui, fechando este salmo, uma expressão de confiança na paz do Senhor. Uma expressão de confiança que o Senhor nos liberta e nos guarda. E assim que o Senhor é o nosso socorro a cada dia. Que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos guarda, porque ele é o Deus todo-poderoso e todo-suficiente. Então nós vimos que as razões pelas quais nós podemos confiar que o Senhor nos socorrerá é porque ele é o Senhor todo-poderoso que cuida de nós, porque ele é o Deus bendito que não nos entrega para sermos derrotados e destruídos, e porque ele é o nosso socorro e o Criador dos céus e da terra. Então, portanto, ele governa e reina sobre todas as coisas. Ninguém pode se levantar contra ele, sejam homens, sejam demônios, sejam espíritos malignos, nada, nem ninguém pode se levantar contra ele. Se ele der a sua palavra de ordem, ninguém pode ir contra a sua vontade. Se ele executar o seu querer, ninguém pode ir contra ele. Se ele disser qualquer coisa, ninguém pode questioná-lo porque ele disse aquilo. Então nós aprendemos nesse salmo que o socorro de Deus é constante em todos os momentos. Muitas religiões e até alguns ramos do cristianismo atribuem suas vitórias a algum mérito próprio. Pensa só como algumas pessoas, mesmo adeptos do cristianismo, entendem que uma vez que foram salvas, possuem um poder em si mesmo que as torna capazes de fazer qualquer coisa. Então, são pessoas que acham que podem curar pelo seu próprio poder, que podem exigir de Deus que ele faça qualquer coisa, podem usar o seu poder para expulsar demônios e fazer qualquer outra coisa, colocando Deus contra a parede, dizendo: Senhor, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor tem que me ouvir. Mas a palavra não nos mostra isso. Aqui ele mostra claramente que o socorro vem do Senhor, que o poder para fazermos qualquer coisa vem do Senhor. Não há poder qualquer em nós, não há qualquer mérito em nós. Nós podemos ver no livro de Atos, por exemplo, como os apóstolos fizeram como Jesus muitos milagres, expulsaram demônios, mas o seu poder não estava condicionado a eles mesmos. O seu poder não estava neles. Veja que Paulo executou muitos milagres, mas em Filipenses 2, 25 e 26 é dito que ele não pôde curar Epafrodito. Por que ele não pôde curar Epafrodito? Porque não era da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos submetidos à vontade do Senhor e devemos estar cientes de que qualquer coisa acontece pela permissão do Senhor e devemos confiar que ele nos socorre, mesmo em tempos de aflição, mesmo que o mal nos cerque, mesmo que a tempestade balance o barco em que estamos. Nós devemos confiar que o Senhor está ali. Uma visita que fizemos essa semana, o presbítero Luiz leu o texto de quando os discípulos estavam no barco e mostrou ali como o Senhor nos socorre nas angústias. E é justamente essa a ideia apresentada ali. Jesus estava dormindo no barco.
E os discípulos se colocam ali perguntando: por que, Senhor, o Senhor não vai nos salvar? Então Jesus levanta e acalma a tempestade, mostrando a sua glória e o seu poder, e ali mostrando que ele controlava todas as coisas, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então, meus irmãos, o poder para fazer qualquer coisa, para estarmos na igreja, para pregarmos a palavra, para ajudarmos aqueles que necessitam, para demonstrar misericórdia, para perdoar, não está em nós, mas está no Deus que opera em nós. Lembre-se que a salvação é uma transformação, uma nova criatura é implantada em nós, uma nova natureza é implantada em nós, a vida de Cristo é implantada em nós, para que aí sim nós possamos responder positivamente ao Evangelho e cumprirmos a vontade de Deus. E na luta que há entre a velha e a nova natureza, quem nos socorre é o Espírito do Senhor. Quem garante a vitória é a união com Cristo, a intercessão do Senhor ao nosso lado. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós dependemos do Senhor. E aí, embora o texto não fale sobre a redenção em Cristo Jesus, mas fale da libertação e a provisão do socorro em tempos de aflição, nós podemos recordar também que a boa mão do Senhor age para que nós sejamos salvos. A maior expressão da preservação do Senhor e da provisão do Senhor está na cruz, quando nós não podíamos fazer nada para nos salvar, quando nós não poderíamos fazer nada para nos reconciliar com o Senhor. Nós nem sequer poderíamos nos dirigir a Deus e querer isso. Mas o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós e assim prover a redenção, prover a reconciliação com o Senhor, prover a justiça perfeita que nos torna justos diante de Deus, prover a santidade perfeita que nos dá acesso ao Pai, prover a nós a transformação perfeita. Então, meus irmãos, o Senhor é aquele que nos recorre e não nos entrega aos inimigos. O Senhor não permite que o acusador se coloque contra nós dizendo: olha o tanto de pecados que ele tem, mas o acusador foi expulso e foi despojado para que não acuse mais os eleitos de Deus. É o que lá o Apocalipse 12, no versículo 10, nos diz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Cristo pagou o preço que era requerido pelo Senhor. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo para que nós recebêssemos da sua vida. O preço foi pago ao Pai para que nós tivéssemos a reconciliação. E por isso, como nós lemos aqui em Apocalipse 12 e também em Romanos 8, o acusador não pode mais nos acusar dos nossos pecados. Por isso, então, em Cristo nós estamos salvos e perseveraremos pela sua graça. Então, meus irmãos, encerrando, nós devemos confiar no Senhor para a provisão diária. Se Ele nos salvou e nos deu a provisão maior, Ele também nos dará a provisão menor, nos cuidará de nós em cada tempo. Seja estando em perseguição, seja em dor, seja em sofrimento, em doenças, seja em tempos de luto, confie que o Senhor está com você. Ele está com a sua te ajudando a caminhar. Ele nos ajuda nessa peregrinação. Ele nos toma pela mão e nos ajuda a caminhar em direção à glória. E eu termino esta exposição lembrando as palavras de um cântico chamado Há Momentos, que ele nos diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele e crermos, como o salmista expressou aqui, ao olhar para trás, como nós somos libertos pelo Senhor em muitos momentos, e assim ao olhar para frente, saber que Ele também nos libertará no futuro. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós e nos ajude a aplicar essa mensagem ao nosso coração e confiarmos plenamente nele.